Salve, salve galera, muito boa noite a todos. 22 de setembro de 2023, 19 horas 50 minutos, 19 graus na capital do sul do mundo com tempo chuvoso. A coisa não para mais, baba água no Porto Alegre, para um pouco, abre sol e baba água de novo. Impressionante e muito triste também a situação que muitas famílias estão enfrentando, né, pelo nosso Rio Grande, no Vale do Taquari, na Grande Porto Alegre. São situações realmente bem difíceis, né, que as pessoas estão vivendo aí. Mas, enfim, são coisas que, né, estão escritas para que cada um precise passar e assim a vida percorre o seu curso normal que vem, acredito eu, escrito já desde o nosso nascimento, tá bom? Meu grande abraço a todos os atingidos pelas enchentes, a todos aqueles que perderam as suas coisas, a sua história de vida, né, que a gente possa levar uma palavra de conforto a cada uma dessas pessoas, né? Bueno, vamos ao que interessa, né? Este é mais um Estudos do Cris, fechamento da semana, né? Sexta-feira, um dia de ressaca, como já era esperado, né? Tivemos ontem aí, por conta dos números divulgados pelos bancos centrais ao redor do mundo, né, referente às taxas de juros, tivemos grandes movimentos de mercado, movimentos esses totalmente contrários às expectativas pré-anúncio dos números, né? Os números até vieram em linha com as expectativas, mas os comunicados, né, que é a ata da reunião, vieram em descompasso com as expectativas e descompassos com os números. E isso causou um grande tumulto no mercado, deixou grandes players tipo, tá, e agora? O cara fez uma coisa e está dizendo que vai fazer outra na próxima reunião, né? E isso atrapalha demais o mercado, porque o mercado trabalha em cima de cenários, de expectativas, né? E da maneira que a coisa vem se desenrolando, o mercado não consegue traçar um cenário de médio e longo prazo, porque sempre tem uma vírgula no meio, né? Se preciso for, a gente vai aumentar. Se for baixar, é só daqui a um ano, né? Aqui, se seguir baixando, é só se cumprir a zeragem do déficit fiscal, que não vai cumprir, a não ser que façam a contabilidade, como eles dizem, poxa vida, faltou o termo, né? Uma contabilidade criativa, né? Vamos lá, uma contabilidade à la Americanas, né? Então a situação é muito delicada, galera, né? Do outro lado do mundo, o Japão manteve a política acomodatícia com juros negativos, mesmo com toda a contração da economia. Esperava-se estímulos que não chegaram. Então a gente tem um cenário aí, desculpe o trocadilho, né? Mas um cenário de tempestade perfeita, né? E o mais engraçado que eu acho é que
A gente tinha até poucos dias aí, né, uma pancada de corretora, uma pancada de analista, compra, 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 compra. Cadê o Zé Comprinha? Sumiu todo mundo. O que aconteceu? Assustaram com a barra de ontem do Ibovespa? Estavam esperando que hoje fosse engolfar a barra de ontem? Ficaram mais assustados ainda porque fechou negativo de novo? Com um pavio ridículo de bonito? Um pouquinho mais de seriedade, um pouquinho mais de respeito com os clientes. É só isso que eu peço. A galera do Sell Side, né? A galera do CNPI, que pode fazer indicações de compra e de venda. E quando essas indicações dão errado, simplesmente, o mercado virou. Né? Simples assim. Né? E muita gente é prejudicada por esse tipo de situação. Né? Bom, desabafo feito, vamos ao que interessa, vamos ao nosso grafiquês. Vamos à tela. Temos aí o nosso Ibovespa, né? Que depois de ontem, hoje ele tentou ficar acima da 72 e voltou aí fechando negativo em menos 0,12%, chegando muito próximo de uma região de suporte aqui, onde ele, né, se segurou e fez esses 4 dias positivos, e a gente segue esperando que ele perca aqui a região dos 114.100, né, para confirmar o pivô de baixa, que vai abrir alvos em 111.650, depois 107.800, depois 106.230, depois 104.240, depois 101.100, depois 95.500. Não é eu que estou dizendo, esse estudo não foi feito hoje, não foi feito ontem. Esse estudo vocês podem acompanhar, que ele vem sendo mostrado aí desde o início de agosto, quando a gente começou, reiniciou o Café com o Mercado. Então tá aí, tá postado, tá registrado inclusive lá na Investing como colaboração nossa. Somos colaboradores da Investing aí, não muito atuantes porque falta tempo, mas sempre que dá tempo a gente escreve algum artigo, alguma coisa e posta lá no Investing para deixar registrado a nossa opinião, né? Uma opinião embasada aí com 15 anos de gráfico, né? Por falar em 15 anos de gráfico, hoje eu vi algo que... Até vou voltar para a tela aqui rapidinho. Hoje eu vi algo que, enfim... alguém que entrou no mercado ontem, né? Tá com 3 anos de mercado, 4 anos, se intitulando professor, com uma estratégia infalível e que já tem mais de 20 mil horas de telas acumulado. Mais um pilantra da internet. Parabéns. Tá? Mais um pilantra da internet. Cuidado, galera, cuidado. Porque a galera tenta tradar, toma ferro, né? Toma ferro em Vale 3, em Ambev 3, em Tube 4, em BBDC 3, e aí eles têm a ideia, né, genial, né, de tradar aluno 3, que são vocês, tá? Então, prestem atenção, vou estar sempre batendo nessa tecla igual um vinil arranhado. Prestem muita atenção,
tipo de gente, o tipo de influenciador que vocês estão seguindo, certo? Essas pessoas, na maior parte, têm conflitos de interesse, recebem para fazer operações toscas mostradas em celular, ridículas, que se deu certo, mostra, se deu errado, simplesmente some. Então, muito cuidado, porque você vê uma galera que está chegando hoje aí no educacional e você questiona, não, eu tenho 10 anos de mercado. Aí você vai dar uma olhada, dar uma pesquisada, o cara começou a operar com 8 anos de idade. Tem dó, né? Ele estava aprendendo a ler e escrever, estava operando já. Menino prodígio, né? Gênio, fora da curva. O Einstein do mundo moderno. Então, como eu falei ontem, subam a régua, exijam mais qualidade, exijam mais respeito. Só vocês têm poder de fazer isso, mais ninguém. Enquanto vocês engolirem toda essa baboseira que é postada na internet, porque é um mundo livre, sem lei, cada vez vai ser pior. A hora que vocês pararem de aplaudir essas baboseiras, essas asneiras, esse monte de merda que estão se falando por aí, a coisa começa a dar uma melhorada. Depende única e exclusivamente de vocês, que são os espectadores. Simples assim, tá bom? Voltando à tela, o Ibovespa tá aí. Vamos ver o nosso mini índice. Nosso mini índice teve uma sessão com abertura altista, mas não foi verdade esse bilhete. Faltou um pouquinho para atingir os 161 do nosso FIBO. Quando ele perde a 72, traçamos o FIBO de baixa. Ele vem, rompe o menos 11 do FIBO de alta e vem morrer no 161. Tá? Num dia realmente ressaquento, né? Depois de grandes movimentos, é normal, né? Olha quantos box o índice fez no 11R, 80 box, né? Tava assim, com uma preguiça, com uma ressaca violenta, e vale salientar que mesmo assim, né, o plugin Somos Renko assinalou aí pontos de entrada, né, que deu para se fazer alguma coisa aí a nível de mini índice. Beleza? Vamos olhar o nosso dolinha. Nosso dolinha teve uma abertura baixista, né? Depois passou para cima da 72, fizemos um FIBO de alta, não conseguiu dar sequência, voltou a perder, né? Cravou o menos 11 do FIBO de alta com 111,8 do FIBO de baixa, voltou para cima da 72, perdeu de novo, voltou, perdeu de novo, e depois ali por volta das 14 horas que foi dar uma entradinha, depois 15h30 deu outra entradinha, e aí depois das 16 eu já nem considero mais, e ele foi morrer o dia aí no 141 do FIBO de alta, com apenas 154 box, né? O que a gente fez hoje a nível de sala educacional? A gente fez uma entrada na venda, né? Ele abriu, veio na 34, reverteu, deixou o gatilho, a gente vendeu abaixo do box 19, um stop acima do 18, né? Ele quase virou um box para baixo aqui, chegou a dar 2 pontos, embaçou muito, ficou muito tempo aqui,
e depois virou e acabou nos estopando. É uma coisa bem chata, fechar um dia com stop sexta-feira não é legal, mas é um risco do nosso negócio, né? E depois a gente optou por não tomar mais risco, também não se teve, né? A média 72 estava muito flat, não se teve oportunidades aí de tomar risco, de fazer mais nada, tá? Esse foi o nosso mercado local, né? Com os gráficos aí do Profit Ultra da Nelogica, nossa parceirona, tá? Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, nos DIs, como é que ficaram os DIs. Ó, o DI curto, DI 24, 0,04 negativo, DI 25, menos 0,33, DI 27, menos 0,43 e o DI mais longo 29, menos 0,36, né? Nem com todos os DIs caindo, o mercado fez o dólar cair, acompanhar. O dólar fechou negativo, sim, fechou, mas dá para dizer que fechou na estabilidade, né? Menos 0,05% é estabilidade, ok? Vamos aos nossos índices do mercado internacional, com o Black Arrow da Nelogica, né? Neste horário o mercado já encerrou, o mercado internacional, retornando somente no domingo às 19 horas, beleza? Então a gente teve aqui uma abertura baixista, depois ele rompeu aqui, o S&P 500 rompeu a 72, a gente precisa projetar aqui, vamos projetar os 50%, ele foi lá entre os 141 e o 161, né? Esse fibo de baixa a gente também tem que mudar ele para cá, né? Porque ele extrapolou, fez topos mais altos, e a gente vai pegar aqui a primeira mínima depois que ele perdeu a 72, e olha onde ele veio cravar, 161,8, tá? Deu bons movimentos, deu boas entradas. Quem ficou com ele na tela direto aí conseguiu fazer uma rentabilidade interessante. Já o DAX teve uma abertura baixista, depois passou para cima da 72, a gente traçou um fibo de alta, né? E ele foi guardar lá o 141 com o menos 11. Hoje não foi um dia legal para a gente no DAX, né? Tomamos um stopzinho aí, sabe aquele stop para você cair na real, né? Você vem acertando, e a confiança começa a subir, de vez em quando você toma uma lambada, né? Opa, volta para a terra, meu filho, você não é tudo isso que você está pensando, você é menos, bem menos. Então hoje a gente teve um dia negativo no DAX, né? Apesar de ele ter dado boas entradas, né? Na madrugada a gente estava com um certo viés e, enfim, fechamos levemente negativos no DAX no dia de hoje, mas a semana, graças a Deus, é bem positiva. Dólar Index teve uma abertura altista, foi correndo lá cravar o 161, a gente traçou o fibo de baixa, ele veio, cravou o 161 e foi lá nos 50% do fibo de baixa com 127 do fibo de alta, mas movimentos muito
muito bruscos, sem deixar oportunidades. Talvez a oportunidade mais clara que tenha deixado foi essa compra aqui, mais 4h15 da manhã, né? E depois uma venda aqui por volta de 7h20, e depois uma nova venda aqui por volta de 10h45. Seriam aí as oportunidades mais claras que ele teria apresentado durante a sessão. O Brent, né, uma sessão também com abertura altista, mas não conseguiu andar muito. Opa, agora que carregou. Uma abertura altista. Logo em seguida ele perde a 72, a gente traça um fio de baixa. Ele volta para cima, vai lá, crava o 161. Como ele extrapolou menos 11, a gente tem que pegar o fio na máxima do dia novamente e ter como base a primeira mínima depois que perdeu a 72, e aí a gente começa a projetar, e a gente projeta os 50% que ele está pedindo. Ele veio morrer no 141 de FIBO, voltou para testar a média, lateralizou e encerrou a sessão aí tentando se manter acima da 72 com a 34, beleza? Mas hoje deu boas vendas no Brent, né? A gente pode citar, aconteceram compras também, né? 6h30 da manhã deu uma compra, depois 6h45 deu outra compra, depois aqui 11h50 deu uma venda, depois 12h27 deu outra venda, depois 12h55 outra venda, depois 13h05 outra venda. Enfim, se você está se especializando no petróleo, ele dá boas oportunidades. O Nasdaq a gente está olhando aí nos 5 minutos, porque ele está com um probleminha na formação do renco, né? A gente até pode botar ele no 250R, né? Mas ele fica muito volátil, então a gente está preferindo deixar ele nos 5 minutos, né? Ele teve uma abertura baixista, né? Não deu sequência, segurou, aí passou para cima da 72, a gente projetou o FIBO, né? E depois parou de olhar ele. Precisamos projetar aí 50%, 38,2 vai a última projeção na primeira alta. Olha lá, cravou 141, né? E depois vem e perde a 72. A gente precisa também transpor esse FIBO para a máxima do dia, né? Pegando a primeira mínima depois que ele perde a 72 aqui, extrapolou 161, a gente projeta novamente, veio no 141, foi lá no 50%, caiu de novo no 141, foi testar a média de 9 e encerrou a sessão, deixando aí um pré-gatilho de venda para o início da semana. O HK abriu para baixo, depois passou para cima da 72. Vamos só traçar o FIBO só para a gente ver o que aconteceu. Não teve força, não deu sequência. A gente tem que traçar um novo FIBO de baixa da sua máxima do dia até o momento onde ele perde a primeira mínima depois que perde a 72. Ela é aqui.
E a gente vai projetando e projetando e projetando e projetando, e vamos projetar o último nível que usamos, que é o 38.2. E ele extrapolou ainda o 38.2. Então a gente tem que pegar um próximo fundo, que vai ser este outro fundo aqui, e vamos ver o que aconteceu. E ele segurou no 161, voltou, foi lá em cima e veio perder novamente. Então a gente precisa pegar o próximo fundo e projetar ele. Qual é o próximo fundo? Aqui, ó. É 1.8 ali. Também ultrapassou. Vamos trazer então o 61.8 no próximo fundo. E aí sim a gente tem ele demonstrando que parou entre o 141 e o 161, fez um pivôzinho, rompeu a 72 e deixou uma compra armada aí para a próxima semana. O Dow Jones Industrial, ele teve uma sessão de abertura altista, logo depois começou a cair, perdeu a 72, né? Extrapolou aqui o 161, a gente começa a projetar o FIBO e trazendo aqui o 61.8 para a primeira mínima depois que perde a 72. Ele veio cravar aqui, deu uma violadinha, voltou para cima, não tem porquê nesse momento fazer uma nova projeção, né? E aí lateralizou até o final da sessão. Também durante a sessão deu boas entradas de venda aí, né? Vocês vejam que todos os principais índices ao redor do mundo apontando para baixo, né, galera? Todo mundo ficou, usando um termo aí da juventude, né? Todo mundo ficou bolado com essas declarações dos bancos centrais aí, né? Teve uma abertura altista, superou, a gente faz a expansão do FIBO, 161, a gente tem que mudar o FIBO de baixa para o ponto mais alto do dia, e na primeira mínima, após ter perdido a 72, passou, expande, bingo, 161 na pedra. É sempre assim, né? Lembrem aquilo que eu falo sempre, FIBO não erra, né? Peguem lá os gráficos do dia que saiu a definição da taxa de juros dos Estados Unidos, tracem o FIBO e vocês vão ver onde o mercado parou. Parou em 161 de FIBO. Quem erra é o desenhista, beleza? Vamos aos nossos pares de moedas. O euro dólar americano teve uma abertura baixista, veio cravar o 161, passou para cima da 72, FIBO de alta nele, e ele foi buscar lá, passou do 141, ficou no zero do FIBO de alta, né? Faltando aí um pouquinho para chegar no 161, apanhou de novo, veio até a região do 78.6, que coincidiu aqui FIBO de alta com FIBO de baixa, voltando fez um teste da 9 e está pronto para despetalar também, né? Lógico que vai depender dos acontecimentos do final de semana, né? O que vai acontecer na madrugada aí de sábado para domingo, né? Para domingo a hora que ele abrir, domingo não, na segunda de manhã, a hora que ele realmente começar a entrar liquidez, provavelmente, né, pode dar sequência na ponta vendedora. O euro versus o dólar australiano, uma sessão predominantemente baixista, né?
vendas e vendas e vendas e vendas e vendas, e veio no 161, passou para cima da 72, caiu de novo, passou para cima, tentou cair, né, até deu algumas comprinhas aqui, né, mas foi uma sessão majoritariamente vendida aí do euro versus o dólar australiano. O dólar americano versus o iene, uma sessão majoritariamente altista, né, onde ele ficou no meio do caminho aí entre os 141 e os 161 de FIBO, mas ele tem se mostrado assim um ativo não muito interessante para operar, tá? Ele dá algumas entradas, mas a maior parte dos sinais são sinais fora das premissas. Então, confesso a vocês que estou até pensando em excluí-lo da minha lista de observações, tá? Porque aí já é um ativo a menos para a gente ficar monitorando. Dólar americano versus dólar canadense. Abertura baixista, né? Já perdeu aqui o 161. A gente tem que expandir a projeção. E aí, bingo, né? Ele extrapolou um pouquinho, mas voltou para cima. A gente precisa mudar esse FIBO de alta aqui, pegando a mínima do dia. Né? Pegando a mínima do dia. Com a primeira máxima depois que rompe a 72. E a gente vai projetar ele aqui. E a coincidência com menos 11. E ele ficou faltando, né, um beiço de pulga para cravar lá o 161 com menos 11. Né? Fechou com desenhando um pivôzinho de alta aí, que pode dar sequência aí na sua abertura no movimento altista. Libra versus dólar americano. Uma abertura baixista, já veio cravando 161, depois passou para cima da 72. A gente precisa, como o FIBO extrapolou ali, expandir esse FIBO. Vamos botar ele aqui nos 50%. E ele foi lá cravar o 161,8. Depois perdeu de novo, perdeu o 161, veio no menos 11, voltou para dentro do FIBO. E também, né, um final de sessão bem pesado, bem baixista. Temos que aguardar aí. Mercado inglês vem dando sinais de melhora, né? Vem dando sinais de melhora aí nos últimos dias, nos últimos indicadores que saíram. Então a gente pode ter aí uma próxima sessão, uma abertura de sessão, com a Libra versus o dólar aí, o dólar perdendo força e a Libra voltando a demonstrar mais força e fazendo ela subir. Já a Libra versus o iene teve uma sessão com abertura altista, foi lá um pouquinho acima do 141, perdeu a 72, FIBO de baixa nela, cravou 161, voltou no 38,2, né? E também finalizou a sua sessão aí, marcada por movimentos mais baixistas aí, dando algumas boas entradas, né, de venda no ativo. Dólar neozelandês versus o dólar americano. Sessão com abertura baixista, já veio quase cravar o 161, rompeu 72, FIBO de alta nele, foi lá no 161 e no finalzinho da sessão apanhou, perdeu a 72, tentou testar ela e deixou uma venda armada aqui, que pode dar sequência, né, para na próxima sessão vir testar a região do 61,8 aqui dessa perna de alta.
E o dólar australiano versus o dólar americano teve uma sessão com abertura baixista, veio quase cravar o 161, passou para cima da 72, fibo de alta nele, extrapolou 161, vamos projetar aqui o 38.2, não foi, próximo topo 50%, tá lá 161.8 atingido, e como os demais ativos, né, quando partiu para o fechamento da sessão aí para a finaleira, né, apanhando um pouco a realização normal de quem surfou toda a onda de alta aí, veio no 38.2 do fibo de baixa, segurou, né, princípio da bipolaridade, voltou, testou 72, apanhou de novo, aí veio testar 9 e ficou embolado aqui, podendo também já abrir a sessão na ponta vendedora. E para finalizar, não menos importante, o nosso mini dólar, né, com a versão aí do broker internacional, né. O mini dólar teve uma abertura baixista, né? Então a gente tem que traçar um fibo de baixa nele aqui, até a primeira mínima, cor do fibo de baixa, pronto, veio no 111, passou para cima da 72, fibo de alta nele, 100%, passou 78, e olha lá onde ele foi cravar, 141,4% de fibo, né, e fechou o dia aí beirando a estabilidade, tá, galera? Então, do nosso grafiquez era isso. O mercado, vocês podem notar que não foi só aqui no mercado nacional, né? Mas a gente teve a nível global aí os mercados mais parados, mais apáticos, com bem menos volatilidade que o costume, porque ontem teve muito movimento, e sempre após um dia de grandes movimentos, a gente, quem está na bolsa há mais tempo, está acostumado, né, a ter esse dia de ressaca, né, que a gente chama, que é onde o mercado está digerindo a informação, está vendo se realmente foi para o lado certo, revendo posição, revendo tese de investimento, enfim, né, para depois seguir o seu curso normal. Então, não tem muito mais o que se falar. Espero que estes programas, que estes comentários possam estar somando no desenvolvimento de vocês. Convido a todos que deixem aí suas críticas, sugestões, elogios, que ajudem a compartilhar o vídeo com alguém que possa estar precisando, que isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e comece a entregar para mais gente. Da mesma forma, nas nossas redes sociais, no Instagram, quem puder seguir, quem puder compartilhar, comentar, é muito simples você escrever, né, 2, 3 palavras ali, um comentário, mas para a gente é de suma importância, porque o tal do algoritmo começa a entender que o nosso conteúdo é relevante e manda cada vez mais longe. Estendo também o convite para que venham conhecer o nosso trabalho, 7 dias para testar a sala educacional, e pedindo o teste da sala, solicitem junto à Nelógica também 7 dias de teste do plugin Somuzenco, para vocês aproveitarem o teste aí na sua integralidade, né? Você vai estar na sala com a coloração, com as médias, com tudo que a gente tem, enxergando a mesma coisa que eu estou transmitindo e conseguindo se dedicar a entender a minha linha de raciocínio para ver se a sala faz sentido para você ou não. Não fazendo sentido, dentro dos 7 dias, você aperta um botão, pede seu estorno e a gente segue os mesmos amigos. Tá bom, galera? Desejo a todos um ótimo final de semana,
Descansem, estudem, aproveitem com suas famílias, colecionem momentos felizes, porque a nossa vida, a nossa passagem por aqui nada mais é que um grande álbum de retratos, onde a gente vai colecionando momentos. Alguns muito felizes, outros nem tanto, né? Outros tristes, mas a gente tem que colocar isso na balança e seguir em frente, tá bom? Fiquem com Deus, beijo no coração, abraço do Cris e até segunda-feira com mais um Café com o Mercado, 8h15, ao vivaço, entregando ali em 15, 20 minutos, 30 minutos no máximo, tudo o que você precisa para iniciar o seu dia de operações, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional, com o pé direito, né? Com todas as informações. E também, se você procura um grupo sério, com pessoas sérias, com pessoas renomadas de mercado, nosso grupo de notícias do Telegram, totalmente gratuito, está à disposição, o link está aí nos nossos stories, é só clicar no link ali, você cai dentro do grupo, a gente manda ali 200, 300 notícias de mercado por dia em média, todas notícias relevantes que podem te auxiliar de alguma forma em alguma tomada de decisão. Esse é o nosso trabalho, é levar conteúdo de qualidade, com transparência, para toda a comunidade, tá bom? Fiquem com Deus, abraço do Cris e até uma próxima oportunidade.